agora a gente está indo lá no SEIC para fazer os serviços da suspensão. O vídeo da semana passada a gente apresentou essa variante para vocês. E a gente, na verdade, finalizou o vídeo da semana passada 1 minuto atrás, porque a gente já aproveitou a pista de testes já para seguir direto para o SEIC, aproveitando que a gente já está com as peças todas aqui atrás. Mostra as peças na caixa, Bianca. Cheguei aqui na Japão Pneus. Obrigado, SEIC, por receber a gente de novo. Tudo jóia. Bom, a gente está aqui de novo. O SEIC já fez isso algumas vezes. O pessoal costuma comprar direto lá com o Rodolfo e traz aqui para ele instalar. Então é mais uma vez aquela receitinha. A gente vai trocar essa variante tá com catraca, vai levantar completamente. Se tiver lâmina quebrada, já troca. E no lugar do sistema original você vai montar todas essas buchas. Mostra aqui, Bianca. A gente vai mostrar todas essas buchas de uretano, tá? E o carro vai ficar com o curso normal das molas. E para compensar, como o Daniel quer o carro mais baixo, a gente vai usar também as mangas rebaixadas, as mesmas que a gente usou no Fusca Espetacular. Então esse kit aqui, particularmente, vocês já viram no caso do Fusca Espetacular, quando eu instalei lá em casa. Mas dessa vez a gente vai fazer aqui no SEIC, porque eu sei que tem um elevador e o seu Jaime é 3 vezes mais forte do que eu. Ele é especializado nisso. Ele é especializado nisso. Então a gente vai desmontar tudo e trocar todo esse conjunto de peças aí. Eu espero que a gente possa mostrar pelo menos algumas etapas aí do processo, tá certo, SEIC? Ok. Tá jóia então, vamos levar lá para o elevador. Bom, o seu Jaime já desmontou, ele já fez do outro lado. A gente não vai ficar o tempo todo aqui atrapalhando o serviço. A Bianca vai aproximar bem agora. A gente vai mostrar o feixe de molas aqui. Boa tarde, seu Jaime, estou só mostrando aqui. A gente está mostrando o feixe de molas aqui. O seu Jaime já levantou a peça da catraca ali para ele ficar o mais na altura normal possível. O seu Jaime já tirou o rolamento que vai aqui, né, seu Jaime? Já tirou o rolamento. No lugar do rolamento, a gente vai usar essa bucha nessa posição e essa bucha nessa posição. Com a graxa, depois que tiver montado aqui, aplicar, você vai ter uma área de apoio maior do que a que o rolamento ofereceria, porque o rolamento é um pouco mais estreito e vai deixar a suspensão mais firme e mantendo bem engraxada. A gente vai estar livre de problemas aí por bastante tempo. Uma peça que eu ainda não tive a oportunidade de mostrar, a manga de eixo. A manga de eixo, ela vai encaixada aqui dessa forma, né, seu Jaime? Deixa eu tirar a bucha para não fazer besteira aqui. Ela vai instalada dessa forma. Quando ela chegar no final do curso dela, eu não vou nem forçar aqui, porque o seu Jaime já tinha limpado. Desculpa, seu Jaime. E aí existe um parafuso aqui que, na verdade... Onde ele está, seu Jaime? Esse daqui. Esse parafuso aqui, ele vai travar aqui, Bianca, mostra onde está meu dedo. Ele vai travar aqui no feixe de mola, simplesmente para ele não deixar o braço sair. O seu Jaime já montou do lado de lá, e agora a gente vai deixar ele à vontade para que ele possa fazer a montagem desse lado. Aqui ele também já usou quatro pivôs novinhos, tá? Para a gente ter o melhor resultado possível na suspensão. Eu acho que dá para Bianca mostrar. Aqui é o diâmetro menor e aqui embaixo é um diâmetro maior. A gente percebe isso na diferença de diâmetro das buchas aqui. Bom, agora vamos deixar o seu Jaime trabalhar e não vamos mais atrapalhar. Esse lado aqui o seu Jaime já montou. A gente já está com as buchas de uretano aqui nas mangas. O rolamento novo que veio no kit. O amortecedor. E o seu Jaime começou pela frente para que a gente tenha a referência de altura da frente, para que depois ele consiga trocar as buchas do facão ali, de forma que o carro fique nivelado, não fique nem com a frente mais alta, nem com a traseira mais levantada. Enquanto o seu Jaime mexe lá na frente, a gente vai aproveitar que o carro está levantado para poder mostrar para vocês por baixo.
Porque amanhã, provavelmente, quando ele estiver fazendo a parte das barras de torção, ele vai fazer de manhã e não vai vir aqui. Então dá uma baixadinha aí, Bianca, e vamos dar uma avaliada geral aqui. Aqui o belo escapamento que o Daniel arrumou para o carro foi feito sob medida pro motor plano, porque normalmente não existe. Aqui a Bianca vai vir um pouco mais para baixo. Isso daqui é uma manta térmica, particularmente eu não gosto disso. Se cai óleo, graxa, ela fica muito, ela absorve, fica muito fedida. E também se você encostar aqui, você fica com a pele irritada, tá? Ele não tem um sobrecárter, mas por outro lado ele tem uma bomba de óleo com entrada e saída. Essa mangueira aqui, se a Bianca conseguir mostrar, logo que a variante chegou em casa, essa mangueira escapou, porque esse era um dos problemas pelo qual o carro veio. Essa mangueira escapou e vazou muito óleo. E por quê? Porque a mangueira, na verdade, ela estava curta, ela não estava alcançando direito. Essa braçadeira também não estava, não era essa larga, era uma mais estreita. E eu acabei trocando essa mangueira que a Bianca está mostrando. O maior desafio do Daniel quando ele montou esse carro foi justamente em relação à parte de refrigeração. Então ele estudou bastante, fez diversas modificações e a gente vai, somente com o carro levantado, a gente vai conseguir mostrar para vocês. A Bianca vem mais para cá um pouquinho, Bianca. Aqui a gente nota os coxins também de uretano, tá? E aqui também na parte da frente do câmbio, ele foi todo montado com esses coxins para garantir o máximo de firmeza possível. A Bianca vai vir para cá mostrar agora. Aquela mangueira que escapou, ela sai da bomba de óleo com entrada e saída, ela vem para esse suporte remoto, onde tem o filtro, que está bem perto do amortecedor, mas não está encostada. Foi feito um pequeno suporte aqui que aparentemente dá conta do recado. Deixa eu passar na tua frente, Bianca. Aqui, escondido nessa região, a gente tem um radiador de óleo com uma ventoinha, aquelas 3 chavinhas que estão embaixo do painel. Uma delas é para essa ventoinha se ele tiver num dia muito quente ou se o óleo atingir uma temperatura muito alta. O radiador, ainda que ele não esteja numa posição que pega o ar diretamente, o que poderia ocasionar aí um óleo mais frio do que o ideal, ele nessa posição ele não tem uma circulação constante de um fluxo de ar, uma troca de calor eficiente enquanto a ventoinha não estiver ligada. Pelo que pouco que eu andei com o carro, ele veio numa temperatura tranquila, entre 80 e 90 graus, apesar de que a gente está no inverno. Mas eu acredito que num dia quente, com trânsito, ele deve deixar essa ventoinha ligada aí, ou em situação de alta velocidade, ou em situação de pegar, por exemplo, um trânsito muito congestionado. Então o radiador, ele está, vamos dizer assim, praticamente colado com a lataria do carro. Existe um espaço aí de em torno de 5 centímetros para quando essa ventoinha for ligada, ela consiga extrair o ar, fazer o ar passar pelas aletas do radiador de óleo e trocar calor. Nossa, ele está balançando muito. E trocar calor. Então a gente tem a bomba de circulação, primeira coisa o filtro de óleo. Aqui ele aparentemente usou um filtro de AP. Depois esse radiador, que é um radiador grande com a ventoinha, e a partir daí, depois que passou pelo radiador, o óleo volta por essa mangueira aqui, que por algum motivo ela está passando por cima por baixo do semi-eixo. Mas enfim, essa parte até o momento não deu problema. Provavelmente o Daniel tem um bom motivo para ter passado ela por aí, porque ele participou de boa parte, para não dizer da totalidade aí do projeto e das modificações. Tem uma outra modificação, a Bianca vai mostrar para cá. Não fica contra a luz, Bianca? Não, vai de costas do jeito que você tá. A Bianca tá fazendo questão de mostrar essa parte da carroceria, aonde a capa da ventoinha está montada, e é por onde ela aspira o ar da refrigeração. Aqui dentro, nessa região, o Daniel montou uma ventoinha de cada lado, uma desse lado e uma do outro lado, para situações onde ele tiver com
num trânsito ou num dia muito quente, normalmente com o carro numa velocidade baixa, por exemplo, num trânsito, ele liga essas duas ventoinhas que são praticamente muito parecidas com um cooler de computador, só que num tamanho bem maior. Então uma está escondida aqui, pode vir aqui por fora, Bianca. Uma está mais ou menos aqui e a outra está do outro lado, mais ou menos na mesma altura. Então quando ele está no trânsito, por exemplo, parado, que a temperatura de óleo começa a subir, ele aciona o botão lá dentro das duas ventoinhas e elas, vamos dizer assim, elas induzem melhor o fluxo de ar para a ventoinha. Imagino, provavelmente, isso daí vai funcionar melhor com o motor em marcha lenta ou em baixa rotação. Se você estiver na estrada, eu acredito que, na verdade, a ventoinha ela gira sozinha com a própria indução do ar para refrigeração que acaba passando por aqui. Bom, como vocês puderam ver por baixo do carro, aí foi feito um serviço bastante extensivo. Dá para ver que o câmbio está com uma aparência de novo, porque de fato ele é um câmbio todo revisado, tá? Coxins revisados. Então é um carro que ele está sendo montado com muito critério aí e com muito capricho da parte do Daniel, porque ele quer ter uma máquina confiável. Particularmente isso daqui me deixa muito feliz de ver o carro, essa variante estilo ratona, assim, com essas marcas de remendo, de tinta aqui, ó, retocado com pincel. Isso daqui tá lindo e eu não sei se no futuro talvez o Daniel vai fazer, mas eu acredito que não. Pelo jeito ele privilegia a mecânica da mesma forma que eu. Isso daqui não incomoda ele de forma nenhuma. Eu acredito que nem deva incomodar, porque provavelmente muitos reparos, não esse em particular, mas muitos dos reparos que talvez existam em muitas das marcas na pintura e na carroceria, talvez tenham sido feitos pelo próprio avô do Daniel. É o tamanho certo. Aquele outro amortecedor é muito curto. O que estava acontecendo? Aquele outro era muito curto, né? Curto demais. A suspensão não levantava. Não conseguia, e batia no final de curso. Aquilo ali parece que é de Chevette, né? Sei lá do que é, tá ali dentro da casa. Aquilo ali não tem condições. Esse pelo menos vai dar todo o curso que precisa na suspensão. Ó, foi o tempo da gente mostrar a parte do motor lá enquanto a Bianca filmava, que o seu Jaime já montou aqui os dois braços aqui e a manga. Foi rapidinho. Vem pra cá um pouquinho, Bianca, que você consegue mostrar a bucha. Aproveita que tem a lâmpada aqui. E o braço entra na mesma profundidade que o outro. Precisa, por causa do parafuso. Não tem como não ser desse jeito, né? Bom, agora o senhor aperta o amortecedor. Dá licença um pouquinho, Bianca. Olha, o seu Jaime tá montando do outro lado. Mostra ali, Bianca. O seu Jaime na correria ali montando do outro lado. E a gente tá mostrando o amortecedor que tava. Olha o tamanho dele. Então a gente não precisa nem colocar ele do lado aqui para saber que esse daqui, no momento que a suspensão tentava chegar no curso dela todo estendido, o amortecedor na verdade segurava e provavelmente a haste acabava batendo aqui. Então é por isso que o carro, além dele estar duro e batendo, o curso da suspensão era muito curto. Na verdade, quando você coloca a catraca e usa um amortecedor desse, você está pedindo, por favor, pro teu cabeçote, pro teu chassi dar uma trincadinha de leve ali. Aí você acaba tendo que gastar um dinheiro no funileiro. E o mais incrível, se você pode usar só a manga, você não precisa colocar essa manga e o amortecedor. Claro que o conjunto completo, do jeito que a gente está fazendo aqui, é o que é recomendado. Mas se, por exemplo, você tiver o amortecedor original em bom estado e quiser colocar só a manga, você pode. Se você quiser manter ele na altura original e quiser colocar esse amortecedor, igual o Thiago Gaban fez, você pode. Porque quando ele foi com o tomatão lá para a Amazônia, ele foi com um jogo de amortecedor desse daí. Agora, incrivelmente, se você for fazer uma avaliação do preço de uma manga, da mão de obra envolvida para você trocar a manga, e do preço de uma suspensão com catraca, você vai ver que você está empatado praticamente no investimento que você vai fazer, apesar do resultado ser incomparável de você usar a manga e o amortecedor correto do que você usar um amortecedor curto, que vai ficar sem curso a suspensão e batendo muito e sobrecarregando o teu chassi.
Eu tô com a barra estabilizadora na mão, igual eu tive a oportunidade de mostrar isso daqui quando a gente mexeu no Fusquinha Quindim, que ele tava em coma. Eu acabei mostrando como é que a gente trocava essas buchas aqui naquele Fusquinha. E aqui a gente vai usar também essas buchas de uretano. Então dá para vocês perceberem que a braçadeira que prende a bucha na barra e ali no braço inferior da suspensão é muito mais robusta, vamos dizer assim, do que o modelo original. Até a montagem mesmo com esse sistema de braçadeira aqui é bem mais simples do que a gente colocar aquela trava que entra de forma cônica ali. Essa daqui eu não sei se vai dar pra gente mostrar, mas se a gente ficar aqui até a hora que o seu Jaime for montar, a gente mostra. Acha? Onde é a cabeça? Bom, a gente deixou o seu Jaime trabalhar em paz, a gente teve a oportunidade de mostrar a suspensão da frente desmontada. A traseira a gente acabou não ficando aqui porque foram usadas as buchas de uretano, da mesma forma que a gente tem um vídeo já do Fuscata, e o seu Jaime fez exatamente a mesma coisa. Manteve a mesma altura, ficou numa altura maravilhosa que com certeza o Daniel vai gostar bastante. E eu quero agradecer ao Senk de novo pela oportunidade, a gente conseguiu mostrar coisas aí da suspensão que a gente ainda não tinha tido a oportunidade de mostrar, como por exemplo os molas, o braço da suspensão que eu fiquei perdido, falei que era a manga, mas enfim, ficou bom, você já andou, tá aprovado. Finalizado, perfeito, muito bom. Tá joia. Bom, te agradeço de novo, agradeço o seu Jaime que está lá em cima. E quem quiser fazer esse serviço aqui na Japão Pneus será muito bem recebido, muito bem tratado pelo Senk, por toda a equipe. É só entrar em contato na descrição que está aí, nos dados que estão na descrição do vídeo. Basta comprar as peças lá como o Rodolfo e fazer igual o Daniel, que colocou tudo no carro e a gente trouxe aqui. O Senk fez em 2 dias, foi, né? 2 dias. De um dia para 2 dias, basta você agendar direitinho, dá para fazer toda a suspensão em 2 dias num tempo muito mais rápido do que eu, por exemplo, conseguiria fazer em casa. Muito obrigado, Senk, até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Bom, a gente está voltando para casa. O carro está completamente diferente. Eu fico só imaginando a cara do Daniel quando ele andar e ver a pequena diferença que faz uma manga no lugar de uma catraca e o embuchamento igual que a gente está usando aqui. O carro tá macio, ele tá igual o Fusca espetacular do Tidio. Agora, de dentro do carro, a sensação, independente de ser uma variante, a sensação que a gente tem quando dirige o carro é a mesma que a gente tem no caso do Fusca espetacular. Bom, agora eu vou voltar para casa, depois a gente vai fazer uma tomadinha na pista de testes antes de partir para a próxima etapa. Aqui na terra é que a gente percebe o quanto essa suspensão ficou firme, silenciosa e sem dar as pancadas que estava dando. O carro está extraordinário de suspensão. Na verdade, eu diria até que essa firmeza da suspensão consegue superar até mesmo o Fusca espetacular, que é uma das suspensões, vamos dizer assim, mais acertadas que a gente já teve condições de mexer aqui no nosso canal. Uma coisa que eu estava conversando com a Bianca é que todo carro de fábrica deveria sair com quantas Weber 40 fossem necessárias para alimentar cada cilindro individualmente, que é o caso aqui, porque mesmo essa carburação completamente desregulada é muito diferente você dirigir um carro que tem um motor alimentado bem dessa forma, vamos dizer, sem restrições aí ao fluxo de ar. Isso não significa que você vai ter um consumo maior ou alguma coisa difícil de dirigir. Essa daqui eu vou tentar simular exatamente agora a situação. A gente tem uma marcha lenta perfeita. No momento que a gente chega na progressão, olha, eu estou provavelmente descobrindo o último furo de progressão. E a gente sente, olha, começa a faltar o combustível. Eu afundei o pedal 1 milímetro a mais e o motor não vai, ele está hesitando, ó. Estou com falta de combustível. Esse sintoma, ele está indicando
a falta de combustível. Claro, como eu estou segurando o pedal por algum tempo, você acaba acelerando, a velocidade do ar aumenta, mesmo você mantendo a borboleta na mesma posição, porque o motor vai vencendo a resistência da borboleta, a restrição da borboleta, e vai ganhando e vai aumentando a velocidade do ar na fresta da borboleta. Mas no primeiro momento, ó, é que agora o ar já está numa velocidade alta. Vamos começar de novo, ó. Ó, agora, apesar do barulho estar impressionando vocês e os cavalos que estão aqui atrás, ele não está andando. E esses pequenos estouros que a gente ouve agora, olha lá, é mais um atestado de que está faltando, a mistura tá pobre. Ó, praticamente apagou o motor. Estou na subida e a gente está a 4.000 RPM. Ou seja, a gente está saindo da progressão. O principal quase que não entrou em ação aqui a quase 4.000 RPM, sendo que ele já poderia estar trabalhando e trabalhando bem quando a gente estivesse aqui mais ou menos a 2.000 RPM. A gente já poderia ter, dependendo da carga do motor, o principal ativo ali. Não é o que a gente consegue. A gente consegue, olha lá, tá falhando, ó. Aí ele acelera o ar e ele começa a conseguir puxar. O sinal de vácuo aumenta, ele começa a puxar mais. Olha lá, só estourando. Então, enquanto isso daqui, na hora que a gente tava voltando do Seik, foi um fazedor de torcicolos em todas as pessoas que estavam na estrada ali, olhando, porque a variante embaralha, porque a variante dá esses estouros. Nossa, que motor forte. Não, claro que é forte, mas ele só tem um comando W100. Isso daqui era para subir de giro e se comportar como um motor absolutamente original, só que como se fosse um vídeo muito acelerado, que não é o que acontece aqui. A gente tem um motor falhando como se fosse um motor quase que de competição, e o Daniel sofre com a falta de progressão que essa falta de ajuste oferece. O que eu vou fazer? Eu vou descarregar a Bianca. Bianca, você pode desembarcar, que é o ponto final desse buzo, tá? E você vai ficar parado aqui. Eu vou tentar passar em frente à Bianca aqui, exatamente na fase que o motor estiver na situação de falta absoluta de combustível. Espero que no vídeo tenha ficado dado para perceber que quando eu passei próximo à Bianca ali, pelo menos eu percebi de dentro do carro, que o barulho dela quase que acabou, porque o combustível acabou. Ela não estava mais sendo alimentada pela progressão, e ela não estava sendo também alimentada pelo principal. Então era exatamente aquela fase que eu queria demonstrar para você. Então eu estou muito feliz, vamos dizer assim, porque a gente vai conseguir desmistificar algumas coisas do clube do Coxinha Racing aí, que esse tipo de falha é característica de um carro com um motor modificado. Não, na verdade a gente vai transformar essa variante aqui quase que num estilingue pro Daniel, porque ele vai ter que acelerar, ela vai ter que ter a progressão de um carro original, tá? Melhor até do que de um carro original, e porque esse comando W100 ele é, vamos dizer, ele é bastante modesto no sentido de comprometer aí o torque em baixa rotação. Muito pelo contrário, ele favorece o torque em baixa rotação. E então a gente vai conseguir mostrar, apesar de que o barulho impressiona até a gente mesmo. A Bianca fica impressionada quando o motor começa a gritar, mas eu posso afirmar hoje que o barulho não está à altura do rendimento, do potencial, vamos dizer, que esse motor pode ter, que é o que a gente vai ter a pretensão de melhorar pro Daniel
logo mais aí nos próximos vídeos. Agora a gente vai continuar andando aqui, eu vou sair da pista de teste, a gente vai entrar numa parte de terra e vocês vão poder perceber de novo, apesar do barulho do motor, mas vocês vão poder perceber, pelo menos dentro da medida do possível, como o carro tá silencioso. Ó, aqui até a Kombi faz um barulho infernal, parece que tá fazendo pipoca. O Fuscatia também, ele faz um pouco de barulho aqui, eu tô dizendo da suspensão e não do barulho. E esse daqui, por algum motivo, ele ficou absolutamente silencioso, a suspensão. Ele tá muito firme mesmo. E eu já tô avisando agora o Rodolfo no vídeo, eu não sei se eu já vou ter avisado ele antes do vídeo sair, mas essa modificação a gente vai fazer o quanto antes no Fuscatia, porque essas buchas aqui dão uma diferença enorme e eu tenho certeza que a Kátia vai aprovar essa modificação. Bom, a suspensão está mais do que aprovada, agora a gente vai lá para casa e vamos partir para as melhorias que a gente pode fazer na parte do motor. A Bianca já está mostrando o motor da variante e aquilo que a gente comparou com a verruga daquele menino no Austin Powers e o membro de ouro, que é essa haste completamente torta que me incomodou demais na hora que eu vi. E eu acredito que a solução pode até dar um pouco de trabalho, mas vai acabar compensando. Conversei com o Rodolfo também, ele ficou um pouco na dúvida, apesar de eu ter mandado fotos para ele, porque aparentemente o problema não está no acionamento em si, mas sim nos coletores de admissão, que eles deixam naturalmente os carburadores numa posição diferente, e eu acredito que é esse, na verdade, que acaba ficando mais para trás do que deveria, por conta do alternador. Não tenho certeza, talvez no momento que a gente vai desmontando a gente consiga confirmar isso ou perceber. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui para poder definir o tipo de modificação que a gente precisa fazer é tirar os dois filtros de ar. Aqui na verdade a gente vai ter que improvisar, tá? Eu acho que a palavra é essa, porque talvez esse acionamento seja de um Fusca ou de um motor normal e não tenha sido idealizado para usar vamos dizer, o coletor, que parece ser um pouco deslocado desse motor plano. Então uma ideia que eu tive, eu vou tirar uma medida aqui, pode parecer estranho, mas por exemplo, daqui até aqui eu tenho 19 centímetros aproximadamente. Independente da posição dos carburadores, se eu conseguir manter esse suporte que tem 19 centímetros, deixa eu pegar de novo o ponto onde eu medi, que apesar de que a carroceria é absolutamente impreciso, mas é melhor do que nada. Desse lado a gente tem 19, desse lado a gente tem 23,5, ou seja, eu tenho que fazer um bom deslocamento para conseguir que essa parte chegue na mesma medida aqui desse lado aqui, ou seja, 4,5 centímetros. Então eu vou fazer uma coisa primitiva ao extremo, mas que para mim eu acredito que vai ajudar. Primeiro eu vou fazer uma marcação aqui no suporte do filtro de ar, tá? E agora a gente vai vir aqui do outro lado, eu vou esquecer o meu suporte que a gente tem aqui, eu vou fazer outra marcação aqui. Pior do que a gente deixar do jeito que tá, igual o menino da verruga, é a gente mandar ele no cirurgião e o cirurgião fazer um estrago na cara dele. Então eu tenho que tomar muito cuidado para tomar as medidas certas aqui, para que depois eu não tenha que jogar a culpa no Everton, no seu Virgílio lá, porque eles não vão ter culpa nenhuma. Eles vão fazer exatamente aquilo que eu pedi. Então não posso agir com pressa agora, tenho que fazer com o máximo de calma para a gente ter, vamos dizer assim, o melhor resultado possível.
eu acabei pegando essa travessa de metal que a gente tem aqui e tentei manter ela no esquadro aqui em relação à carroceria. Pô, Tonela, conjunto mecânico em relação à carroceria é o melhor que a gente vai poder fazer nessa situação, porque se você for parar para avaliar de forma objetiva, tá funcionando de qualquer jeito. Talvez não seria nem necessário mexer nisso. É que no momento que eu vi esse motor, eu não vi nem a carburação, nem nada, só vi o acionamento torto. Então eu vou ter que tentar melhorar isso. Então eu acredito que a modificação aqui, além de manter o acionamento, vamos dizer assim, mais numa geometria mais equalizada, vamos dizer assim, a gente vai ter a estética de acordo com a performance aí, a pretensão desse motor. E é o mínimo que a gente pode fazer para dar um bom acabamento aí pro motor dessa variante maravilhosa. Então eu já marquei ali a base do filtro e agora a gente vai soltar. Já tirei a base do filtro do outro lado, estou tirando a desse, eu estou explicando com um pouco mais de detalhes para tentar passar qual que vai ser a minha linha de raciocínio aqui. Então eu estou observando que a marcação que eu fiz, claro, ela vai subir junto com a base do filtro, mas antes de eu tirar ela, o que eu estou observando aqui, fazendo a questão de chamar a atenção para a Bianca. A gente vai querer deslocar esse suporte até aqui. O que a gente precisa olhar aqui na parte de baixo é se existe espaço, vamos dizer, se a base do filtro ela não vai interferir, porque eu não vou levar a base do filtro para o seu Virgílio, eu vou levar só a base, que é uma peça igual essa daqui, ó. Então ele vai fazer o serviço dele e a gente vai chegar em casa e tentar montar da mesma forma que ele entregar. Então a gente tem que estar muito atento aonde podem ter ou não adaptadores, soldas e assim por diante. Não adianta levar lá, de repente ele fazer a solda no maior capricho, porque ele não está vendo a peça aqui, e depois você vem aqui e fala, pô, mas o seu Virgílio não trabalhou direito, porque ele colocou uma solda aqui que está me atrapalhando. Pô, ele não veio aqui ver o carro, ele não vai ter culpa nenhuma. Então a gente tem que tomar toda a atenção do mundo aqui agora, para que a nossa modificação seja bem sucedida. Dessa parte da lataria até aqui a gente tinha 19 desse lado. Do lado de lá a gente tinha 23,5 daqui até aqui. Ou seja, a gente tem 45 milímetros de diferença de um lado para o outro. Aqui eu já perdi as marcações, que de qualquer forma elas estão aqui nas bases do filtro, se a gente precisar. Mais uma observação que a gente vai fazer, e tudo vai ter que bater com aquilo que a gente imagina. Mostra desse lado, Bianca. Aqui a gente tem praticamente 38 a 40 milímetros, tá? Aqui a mesma coisa, a gente tem 38 milímetros, a largura desse suporte. Se a gente medir daqui até aqui, ó, na verdade, agora não abaixando do jeito que eu estava abaixando, mas mantendo ele numa linha reta, ele está com 18,8. E aqui ele está com 23,8. Então é seguro, a gente continua na mesma diferença de 45 milímetros. Ou seja, eu posso, numa matemática simples de primeiro grau, ter quase que a certeza que o ponto onde o limite desse suporte deve ficar é exatamente 45 milímetros, que foi a diferença que deu. Aqui a gente tem exatamente 38, então se eu deslocar 45 milímetros aqui, mais conhecido como 7 milímetros aqui, eu vou ter a marca que eu preciso pro seu Virgílio. Tudo isso que eu estou fazendo, eu não vou chegar lá, porque eu tenho vergonha de falar que a gente chegou a essa conclusão com uma caneta grossa dessa de retroprojetor e uma treninha de chaveiro. Então o que eu vou chegar lá para o seu Virgílio ou para o Everton e vou falar? Eu vou falar que eu quero que desloque esse suporte aqui 45 milímetros para cá. Vou embora e vou deixar lá para ver o melhor que eles podem fazer. Então eu vou
agora é fácil a gente soltar aqui. Eu tenho uma pequena mola aqui. Não preciso, na verdade, tirar o suporte do lado esquerdo do motor. Somente esse aqui. Dá uma pausa que eu vou pegar um alicate. Bom, eu já soltei a mola então. Agora tá fácil, eu só vou tirar o suporte aqui. O restante a gente não precisa se preocupar agora, porque agora a gente vai lá no seu Virgílio levar para ele fazer a modificação que a gente precisa. Então, qual é a medida que a gente precisa dizer para ele? Eu vou até anotar aqui. 45 milímetros. Ele vai deslocar para cá. Então a peça vai ficar aqui. Então a gente vai lá, a gente vai explicar para ele, é claro, e pedir. Aqui isso daqui é um ferro galvanizado. Provavelmente ele vai serrar aqui, ou ele vai fazer na fresa e vai deslocar essa peça para cá. Bom, cheguei aqui de novo na oficina do Everton, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Vim aqui para visitar ele, o seu Virgílio. E aqui é o seguinte, a gente está com um problema lá no... Isso aqui é o suporte de acionamento de um carburador. A gente vai precisar deslocar só essa parte que está mais alta aqui, 45 milímetros em relação a essa parte externa para cá. As condições que a gente tem lá, que eu percebo, a gente não pode ter um calombo aqui de solda ou de alguma coisa assim, nem em cima nem embaixo, porque embaixo fica o carburador. Então, não sei como que você vai fazer, mas essa peça aqui, ela precisa se materializar, e da mesma forma que ela está fixa aqui, a 45 milímetros para cá exatamente. Se a gente perder ou ganhar 1 milímetro aqui, não é tão crítico. Tá? Não é tão crítico, mas é importante que essa parte aqui continue paralela com essa de cima. Você acha que dá pra fazer? Dá, idealizar alguma coisa aí, né? Tá bom. E aí amanhã a gente mostra o que foi feito aí. Tá jóia. Vamos pesquisar e ver o que dá pra gente fazer aqui. Tá Beleza, bom então. Tonel? Obrigado, amanhã eu passo aí pra pegar. Renato, Até mais. Falou. Bom, a peça ficou lá com o Everton. Provavelmente amanhã ou depois a gente vai poder pegar ela já na medida correta. Enquanto isso, enquanto a gente espera, a gente vai ter a oportunidade de desmontar os carburadores, fazer uma limpeza e aí sim conferir os giclês e pensar qual que vai ser a nossa estratégia para tentar alimentar esse motor da forma que ele merece. Mas isso vai ficar para o vídeo da semana que vem. A gente agradece muito por vocês verem os nossos vídeos e até a semana que vem.